Então eu queria chamar aqui para cima Hércules. Vem para cá, seja bem-vindo, cara. Deus te abençoe. É uma honra. Boa noite, galera. Quem quer ficar rico, arrasta para cima. Bom, o intuito aqui não é esse, né? O intuito é que a gente consiga pelo menos falar um pouquinho aqui de equilíbrio financeiro, né? E é até engraçado falar de finanças na igreja, né? Até um clichê, que a gente tem que levar para dízimos e ofertas, né? E a minha experiência com dízimos e ofertas, ela é tremenda, né? São pequenas coisas, mas assim, que para a gente acaba sendo um milagre. Mês passado, eu tive um pequeno milagre financeiro, assim, é tão pequeno, mas assim, é um exemplo. Eu tenho um imóvel lá na Ceilândia e eu alugo lá algumas kitnets e tal, e lá a gente paga, o aluguel já inclui água e luz, né? E aí a conta de luz vem aí uns R$800, a conta de água mais ou menos isso. E no mês de março, foi um mês bem arrochado, né? Não sei se para vocês, aqui só tem abençoados, acho que não. Mas para mim foi um mês arrochado. E aí, rapaz, essa conta de luz, de água não chegava, e aí eu já comecei a ficar com medo. Falei, rapaz, uma conta de 800 não está chegando, ou ela ficou retida, ou não sei o que aconteceu. E aí, quando eu fui tirar a segunda via da conta, ela veio R$75. Rapaz, eu não sei explicar o que aconteceu, né? Só pode ter sido um milagre. E aí, fiquei preocupado, falei, bom, mês de abril ela deve vir acumulada. E veio o valor normal. Então, ou seja, no mês de março foi um milagre. R$75. E uma coisa que eu venho aprendendo, né, nessa caminhada, principalmente essa caminhada cristã, é não reclamar. Nós reclamamos demais, e eu já tive essa mania muito grande, até porque assim, eu sou profissional liberal, eu sou contador, e eu tenho um escritório de contabilidade, então assim, a minha renda, ela vai acontecendo durante o mês. Eu tenho alguns picos de recebimento, e durante o mês a gente vai recebendo e tal, e assim, tem algumas datas no mês, quem é empreendedor sabe o que eu estou falando, que são terríveis, né? Para mim, geralmente, é o quinto dia útil e o dia 20, que aí vem os impostos, dia 20, quinto dia útil, vem o funcionário e tal, né? E aí eu tinha muito essa mania de murmurar, reclamar, e sempre dava certo, sempre deu certo. Né, eu já tenho muitos anos que eu não sei o que é virar um mês no negativo, com a honra e glória do Senhor. E com certeza uma das premissas para isso, dízimos e ofertas. Né? Eu desde sempre, eu entendi que isso faz parte do propósito, isso faz parte da vida cristã. E Deus, ele opera justamente nessas situações em que você precisa, Ele vai lá e te supre, né? E aí, quando a gente vai falar de finanças, né, como eu falei para vocês, a gente tem que seguir dízimos e ofertas, e a própria Bíblia, ela já fala muito isso em Salomão, né? Salomão fala muito isso lá em Provérbios. Ele fala alguns princípios, que se nós seguirmos só esses princípios que Salomão fala, a nossa vida financeira já muda, e alguns deles são muito simples. Primeiro, gaste menos do que você ganha, isso é básico, né? Eu tive uma época na minha vida que o cheque especial, ele fazia parte do meu salário, né? Então, até tem um cantor famoso aí, o Gustavo Lima, que fala muito sobre isso, né? Que o cheque especial já faz parte. E aí, todo mês, eu virando negativo, e iniciava o mês devendo cheque especial, até que chegou um dia, eu dei um basta. Liguei no gerente na época, falei, suspende meu cheque especial. Não, mas não sei o quê, porque para o banco é muito bom, né? Você está pagando juros para ele. Só que para mim não estava bom, porque todo mês, aquilo ali já estava fazendo parte do meu salário.
né, do meu prolabore, vamos dizer assim. E aí cortei na carne. Mês seguinte, foi arrochado e depois acostumou. Ou seja, nunca mais na minha vida eu usei cheque especial. E até gerente me ligava, vamos aumentar seu cheque especial. Eu falei, não, negativo, deixa só o mínimo necessário para uma pequena emergência, né? E aí, para pegar esse gancho, quando você quer mudar esse patamar financeiro, a gente tem duas situações. Você tem a situação do minimalismo e você tem a situação do essencialismo. O que é o minimalismo? O minimalismo é quando você resolve cortar na carne. Cortar literalmente na carne. É aquela situação que a pessoa faz conta até do cafezinho que está tomando lá na rua, né? E tem algumas pessoas que fazem a questão de anotar até o cafezinho, não sei o quê, não sei o quê. Mas o minimalismo é o quê? É você viver com o mínimo possível. Viver o mais simples possível. Mas isso é a vida que a gente quer viver? Não. Essa é uma vida, essa é uma situação em que você tem que segui-la por um certo momento. Pô, estou todo endividado, estou cheio de contas para pagar, meus boletos estão aqui só acumulando. Espera aí, agora eu vou ter que dar um basta nisso, certo? Mas uma coisa que eu esqueci de falar, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para mudar é criar uma meta, é ter um sonho, é ter uma perspectiva. Há 20 anos atrás, aí, mais ou menos, quando eu comecei minha vida profissional, eu criei uma meta para 45 anos. E eu fiz agora em fevereiro, 45 anos. E a minha meta era, na época, que 45 anos eu queria me aposentar. Era meu sonho. Não, 45 anos eu vou me aposentar. Né? Lógico que 45 anos a gente ainda está muito novo, a gente ainda tem muita lenha para queimar. Então a ideia não é a aposentadoria, é a liberdade financeira. Certo? O que é a liberdade financeira? É você ter renda passiva. O que é a renda passiva? É aquela renda que você não precisa se esforçar para que ela entre no teu bolso todos os meses. E será que eu consegui? O que vocês acham? Não posso falar que eu já estou aposentado, mas graças a Deus a liberdade financeira já foi alcançada. Então, é uma meta. Eu estipulei essa meta lá no início da minha carreira. Eu não sabia nem o que eu ia fazer ainda, não tinha nem perspectiva, o que eu ia ser. E aí, eu estipulei essa meta. Então, acho que o primeiro passo, assim, antes da gente começar qualquer coisa, é estipular essa meta, tá? Então, estipula a sua meta, crie formas para que você alcance essa meta, como no meu caso, foi a longo prazo. Foi a longo prazo, né? Mas a gente tem condição de criar metas a pequenos prazos e tudo mais. Então, voltando aqui ao assunto, então o minimalismo é aquela fase em que você decide dar uma mudar, né? Então, assim, para o cristão, a primeira coisa é orar. Então, pega seus boletos, pega suas dívidas, pega suas contas e ora em cima daquilo dali. Tenha fé e busque. E aí a gente passou desse ponto do minimalismo, a gente segue para o ponto do essencialismo. Aí agora eu vou gastar com coisas essenciais e com coisas também que vão me fazer feliz. Porque essa fase do minimalismo, ninguém vai ser feliz, tenho certeza. Vai ser pancada, vai ser punk mesmo. Você vai ter que cortar na pele, cortar gastos, cortar o cineminha, cortar a lanchonete, aquele lanchezinho uma vez por semana, a criançada que a gente sabe que quem é pai aqui, o tanto que criança consome, é lanche, é brinquedo, é shopping, é sorvete. Então, assim, essa fase tem que passar. E aí você entra na fase do essencialismo. Aquela fase que você vai gastar com aquilo que vai te trazer prazer, mas não esbanjar, certo? E uma coisa que eu costumo dizer, para mim, assim, a pandemia me ensinou muito. Eu vou dizer para vocês que antes da pandemia eu era um cara muito capitalista. Era uma pessoa que pensava em posses, né?
E da pandemia para cá eu percebi que a gente não precisa de muito para viver. A gente não precisa. Para que acumular tanta coisa, acumular riqueza, acumular carro, não sei o que, roupa, né? E aí da pandemia para cá, pequenas coisas eu comecei a mudar, e uma delas foi, por exemplo, roupa. Hoje eu vou lá no shopping, sei lá, compro 3 camisas. Eu vou lá na minha gaveta, já separo 3, cara, que eu não estava nem usando mais. E antigamente não, eu tinha 5 gavetas de roupa, meu guarda-roupa lotado de camisa, porque eu trabalhava de camisa de botão, gravata, não sei o quê. E até isso a pandemia me mudou, porque nem gravata eu uso mais. Né? Eu aboli literalmente gravata, terno, aboli do meu guarda-roupa. Então percebi isso. Né? Demorei um pouco para perceber, até porque a minha profissão, ela não deixa de ser uma profissão capitalista, né? E por ser uma profissão que a gente trabalha com finanças, a gente trabalha com dinheiro de terceiros, a pessoa vai me entregar uma contabilidade dela se ela confiar em mim. E algumas pessoas só confiam naquele quando eles percebem que aquela pessoa está bem financeiramente. É engraçado isso, né? Então, não deixa de ser. Como é que eu vou entregar a contabilidade para um contador quebrado? Ou seja, ou então o coach, né? O coach vende riqueza, mas o cara não tem nenhum carro para andar. Né? Então, é complicado. E tive até uma experiência com isso uma vez, fui numa visita, eu sempre gostei de carro antigo, estou até com um carro antigo aí na porta, um Paraty, e nessa época eu tinha um Chevette Turbo. Aí eu fui a uma reunião, num prospect, um cliente novo e tal, e aí terminamos a reunião, aí era num prédio, descemos, aí todo mundo ia para os seus carros, e eu fui para o meu Chevetinho, né, tal. Aí o cara veio, ô Hércules, vem cá, faz favor, bateu nas minhas costas, rapaz, a gente vai mudar essa história sua ainda. Você não vai andar de carro velho mais, não. Eu falei, pô, cara, isso aqui é um carro mais é diversão do que qualquer outra coisa. Mas foi a primeira impressão que eu passei para o cara, né? Lógico, depois ele virou meu cliente, a gente virou amigo e tudo mais. Então, a questão é essa daí, tá? Você sair desse período, dessa situação complicada, desse corte na carne e começar a mudar a situação, tá? E aí, assim, um livro, só para deixar aqui alguns livros assim que eu já li, que eu gosto muito. O primeiro é Salomão, o Homem Mais Rico que Existiu. É um livro excelente para quem quer entender esses princípios de Salomão, né? Questão, como eu falei para vocês, gastar menos daquilo que você ganha, separar o seu dízimo, a sua oferta, fazer com que o seu capital cresça, né? Uma coisa que Salomão falava também, o seu capital não pode ficar parado, tanto que nessa época tinha muito agiota, né? Tinha uns factories na época, né? A galera emprestava grana mesmo, certo? Então ter fontes de renda, várias fontes de renda. Não adianta eu querer mudar a minha situação financeira tendo uma fonte de renda, sendo seletista ou sendo funcionário público, né? E funcionário público ele ainda tem um grande problema, ele se acostuma com aquilo dali e ele começa a meter empréstimo, mete empréstimo, e aí o contra-cheque do cara daqui a pouco está negativo, porque ele está acostumado a sempre que eu precisar eu vou lá no consignado, e aí pega consignado, e Deus me perdoe até falar isso, mas parece que tem muitos que são até amaldiçoados nessa parte financeira. Eu faço imposto de renda de uma galera aí que eu vou falar para vocês, cara, é impressionante. O pessoal ganhando aí 25, 30 mil por mês, e a época que abre imposto de renda, ele corre no primeiro dia, pede para eu fazer, para ele correr no banco e pedir antecipação da restituição de imposto de renda. Cara, que loucura. Cara que ganha 25, 30 mil por mês. Correndo para o banco, não, faz aí que eu preciso hoje, que eu já vou no BRB, já para antecipar minha restituição. Cara, que doideira isso. Então, Salomão, o homem mais rico que existiu. Tem também o Homem Mais Rico da Babilônia, muito bom, também um livro muito bacana.
Algumas pessoas que eu sigo no YouTube, que eu gosto também, Gustavo Cerbasi, é um cara que fala muito bem de finanças. Aí a gente tem também o Thiago Nigro, que é o famoso primo rico, né? E também o Bruno Perini. O Bruno Perini é um cara que ele fala muito de investimentos. Então aí já é para uma galera que já está aí buscando já uma mudança mesmo de investimento. E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, para a gente não alongar muito, 5 passos para a gente ter uma liberdade financeira e 5 metas. Então, 5 passos, 5 metas. Primeiro passo, tenha uma visão do que se tornar. Você lembra que eu falei da meta a longo prazo que eu criei há 20 anos atrás? Criei essa meta. Então, crie o que eu quero ser. Principalmente essa galera que está começando, né? Aqui a gente tem uma faixa etária um pouco diversificada, né? Tem uma galera mais da minha época, tem a galera aí dos millennials, da geração Z, mas pense nisso, projete, crie uma meta curta, crie uma meta a longo prazo, crie uma meta factível, tá? Liberte-se do grilhão, ou seja, liberte-se da corrente. O que é a corrente? São as suas dívidas. Como é que eu vou mudar de patamar financeiro se eu tenho dívida? Se eu tenho vários empréstimos, se eu pego um empréstimo para cobrir outro, se eu não pago uma conta de luz e essa conta de luz vai acumulando. Então, liberte-se disso. Um dos primeiros passos é esse, é libertar, sair dessa situação. Você tem que sair dessa situação, certo? Terceiro passo, encontre algo produtivo, algo que gere quantidade, algo que gere faturamento, tá? Quem é empreendedor sabe o que eu estou falando. O empreendedor, eu acho lindo, cara, empreendedorismo. Eu acho lindo por quê? Porque o cara não fica quieto. O cara quer o tempo todo fazer algo diferente. Se ele já tem uma empresa, tenho certeza que se tiver empreendedor aqui, vai saber do que eu estou falando. Você acorda 4 horas da manhã, você acorda 5 horas da manhã, com a tua cabeça rodando, pô, eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso diminuir meu custo fixo, eu preciso inventar aqui, arrumar mais um fornecedor para isso aqui, porque está muito caro, eu preciso trazer mais faturamento, eu preciso contratar, eu preciso demitir aquele fulano, ou seja, a cabeça do empreendedor ela não para, né? E queira ou não queira, hoje não existe outra forma de enriquecimento do que o empreendedorismo, certo? Funcionário público, hoje, teoricamente, a gente tem um teto de ganho, 40 mil, 50 mil, sei lá. Empreendedor não tem isso. Empreendedor, ele pode não ganhar nada por um período, ele paga para trabalhar, mas se ele seguir o caminho correto, se ele for bem assessorado, se ele criar o caminho certo, se ele estudar, se qualificar, ele não tem mais limite, cara, não tem limite, né? E a gente sabe, a gente conhece várias histórias de pessoas que começaram do zero, literalmente do zero, e levantaram patrimônios, né? Tem alguns que foram de formas escusas? Tem, fato, infelizmente. Mas também tem uma grande maioria que está muito bem hoje, porque seguiu o caminho correto, tá? Então, busque se capacitar, criar abundância, buscar solo fértil, escalar, né? Criar situações escaláveis, agregar. E hoje a gente fala de escalonamento muito na questão também do digital, né? O digital hoje ele permite fazer muito isso, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz aí do YouTube, é o Thiago Fint. O cara fez um lançamento de marketing lá, cara, que faturou 100 milhões. Cara, que loucura, que loucura. E o cara não cria nada, ele só copia e modifica. Loucura, negócio muito louco, né? Aí você torna o produtivo em factível, que aí você cria algo que vai ganhar escala, escalona e muda,
E aí daqui a pouco você joga isso, se for digital, se for um produto que você for vender, se for na internet, sei lá. Mas você tem que sair de um patamar para outro para que aquilo comece a se tornar factível realmente, comece a rodar, certo? E aí, uma outra situação, né, os passos para a liberdade é multiplicar. Então, a partir do momento que você criou algo, mudou o seu patamar, começou a gerar abundância, agora multiplicar. Quem aqui já ouviu falar de juros compostos? Para quem entende um pouquinho de finanças, é maravilhosa essa palavra. Porque, só para um exemplo rapidinho aqui para vocês, esse mês eu coloquei R$1.000 na poupança. Vamos usar a poupança, exemplo simples, R$1.000 na poupança. Poupança hoje ela paga mais ou menos 0,5% ao mês. Então, R$1.000, mês que vem eu vou ter ali o quê? 1.050? Não, 1.005, né? 1.005. Então, o meu juros do mês que vem já não vai ser mais sobre 1.000, vai ser sobre 1.005. E assim sucessivamente. Então, quanto mais eu for produzindo, quanto mais eu for investindo, mais eu vou aumentando, tá? E as metas que a gente tem aí, acho que são metas bem factíveis, seria a primeira delas, né, quitar a dívida. A gente tem que trabalhar primeiro para isso. Não adianta eu querer mudar de patamar com dívidas me puxando, não adianta. Aí, não, beleza, eu fui lá e quitei, sei lá, o meu carro, beleza. Mas aí no mês que vem o cara vai lá e troca de carro, já entra na nova Bíblia, né? 48, 60 prestações. Então, ou seja, primeiro passo, quitar a dívida. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fugir é desse acúmulo de dívidas. É igual cheque especial, pô. Cheque especial para o banco é maravilhoso, mas para a gente é terrível. Cartão de crédito é a mesma coisa. Se você não sabe usar cartão de crédito, não tenha, cara. Não tenha, porque é uma bomba, literalmente. É muito fácil. Ainda mais hoje em dia, aproximou, não precisa nem de senha, é muito fácil. É muito prático. Então, se você não sabe usar cartão de crédito, procure saber. Se não quiser saber, quebra. Se livra disso, tá? Segunda meta. Alguém já ouviu falar de reserva de emergência? Tá? O que é reserva de emergência? Reserva de emergência, o ideal seria você ter de 1 a 6 salários seus guardados. Era o essencial. Tá? Ou as suas despesas mensais. Quanto que dá minha despesa? R$2.000. Então, minha reserva de emergência ideal seria R$12.000. Por quê? Quem é funcionário privado sabe, você pode ser mandado embora amanhã, a qualquer momento, né? Você não tem estabilidade. Quem é empresário? A gente está vivendo uma situação complicadíssima que a gente não sabe cenário nenhum, nem para daqui a um mês, quem dirá para o ano que vem. A gente está, infelizmente, não falando de política, não querendo tocar nesse assunto, mas infelizmente é o que está acontecendo. Nosso cenário está obscuro. Então, eu até costumo dizer para meus clientes, quem tem dinheiro, deixa seu dinheirinho aí, não mexe não. Não inventa de abrir segunda, terceira loja, vai devagarzinho, vai guardando, vai aumentando esse patrimônio aí, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, quitei minhas dívidas, botei a casa em ordem, agora eu vou criar minha reserva de emergência, tá? E essa reserva de emergência, ela pode ser aplicada. Então, tem várias aplicações que você pode colocar essa reserva de emergência para que ela não fique só na poupança. Porque a poupança, ela é o quê? Ela é muito simples, você só transferiu ali e tal, mas o rendimento dela é muito pequeno. Então, assim, tem vários outros produtos que você pode investir essa reserva de emergência. Você também não precisa de uma vez, pô, não dou conta, R$12.000 é muita grana, mas cria uma meta para um ano. Por um ano eu vou criar minha reserva de emergência. Criei minha reserva de emergência, agora eu vou investir para montar o meu patrimônio. Ah, Hércules, mas eu vou ficar rico investindo? Não. Ué, por que você está falando para eu investir?
Galera, quem fala que fica rico investindo, é mentira. Acabei de falar para vocês, se eu guardo R$1.000 na poupança, mês que vem eu tenho lá 1.005, eu vou ficar rico desse jeito? Eu vou ficar rico investindo R$100 por mês? Não, eu não vou ficar rico. Só que o investimento, ele vai fazer com que o seu patrimônio cresça mensalmente, certo? Então, assim, se você é um herdeiro e recebeu 5 milhões de herança, porra, maravilhoso. Hoje você vai ter investimento aí que vai te dar aí 50 pau por mês de renda. Mas eu acredito que a grande maioria aqui não é. Então, o que a gente tem que fazer? O investimento é para que você cresça o seu patrimônio, para que o seu patrimônio vá recebendo juros sobre juros, e aí sucessivamente. E como é que eu vou fazer para alcançar o meu primeiro milhão, que é o que os grandes coaches falam, né? Alcancei o meu primeiro milhão. Cara, é aporte. Então, não é os R$100 ali, os R$20, os R$200. É aportar. Todo mês você aportar quantias significativas para que aquele patrimônio vá aumentando, tá? Quarto passo, e aí a galera mais ou menos da minha idade pode até concordar comigo, seria comprar seu imóvel, comprar sua casa. Por que comprar sua casa? Quem é mais antigo sabe, cara, não tem coisa melhor do que chegar num final de semana, você ter a casa da sua mãe para ir, é a sua referência. Mas daqui uns anos você também vai ser avô, e aí? Seus netos virão para a tua casa? E se você não tiver casa? Que a moda hoje em dia é o quê? Eu vou morar de aluguel, né? Eu vou morar de aluguel, vou investir o dinheiro, tá, mas isso é para quem já tem o dinheiro, pô. É muito fácil eu falar que você já tem 500 mil? Não tenho 500 mil. Então, se você puder, crie essa meta para você, para que você tenha a sua referência, você tenha aquele cantinho que pode acontecer o que acontecer, mas você está lá. E aí tem N situações em que você pode comprar, financiar e tal, tudo tem que ser muito bem estudado. Mas é uma meta muito bacana justamente por isso, para que você tenha isso para melhorar o seu ser, melhorar o seu eu, tá? E o último passo, quem quer mudar de patamar, quem quer progredir financeiramente, precisa se qualificar. Não adianta. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que se qualificar. Mas o que adianta eu seguir os passos, quitei minhas dívidas, criei minha reserva de emergência, agora eu vou começar a investir. E aí, eu vou investir aonde? O investimento, pessoal, ele é muito individual. Até comentei isso com o pastor mais cedo. É uma coisa individual. O seu objetivo é um, o meu é outro, do pastor é outro. Seu projeto de vida, sua meta, todas são diferentes. Você pode ter um perfil mais agressivo, um perfil mais moderado. Não, eu sou agressivo pra caramba, mano. Então vamos mandar ver. Não, eu sou mais de boa, sou mais light, eu não quero correr muito risco. Então tem que estudar, cara. Vou montar um negócio. Você vai montar um negócio de qualquer forma? Dei um na telha aqui agora, eu vou montar uma lanchonete, né? Na época do PDV mesmo, quando começou esse PDV no Brasil, foi um caos, porque o que teve de funcionário público pedindo PDV e abrindo padaria, não está no gibi, mano. Foi um negócio louco, toda esquina tinha uma padaria. O cara que nunca fez um pão na vida, que queria ser dono de padaria. Então, porque padaria vai dar grana, todo mundo come pão, todo mundo não sei o quê, mas, cara, você não entende nada disso, né? E eu tiro até por experiência própria, tudo que eu já tentei fazer fora da minha área, não deu certo. Não deu certo, tudo. Ralei pra caramba, já perdi dinheiro, já perdi muita coisa querendo inventar aquilo que eu não entendia nada. Porque fulano me chamou, porque ciclano e tal. Então, assim, acho que uma das coisas mais importantes é essa, estudar, qualificar.
Cara, YouTube tem muita coisa, tem muito livro bacana. Então, acho que sem estudo, nós não somos nada. E quer sair do vermelho, quer sair da quebradeira, estuda, cara, estuda. Eu tenho certeza que você vai achar um caminho bem bacana. Não vou dizer que vai ser fácil, nunca é fácil. Mas é um caminho que vai trazer um conhecimento e daqui a pouco você está aí multiplicando esse conhecimento, que é o que eu estou fazendo agora. Beleza? Eu agradeço aí a oportunidade. Era um bate-papo, acabou que virou meio que uma palestra, mas agora a gente abre aí algumas perguntas, né, pastor? E aí a gente vai tentando responder e vamos conversando. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela oportunidade. Glória a Deus, gente. Quem foi abençoado aí? Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir agora para perguntas, tá bom? Cadê o outro microfone, Daniel Gross? Então já fica um aqui, tá bom? Eu vou deixar o outro desse lado aqui. Os meninos estão preparando o outro microfone ali para mim. E aí vocês já vão perguntando e o Hércules já vai respondendo, tá bom? Boa noite, Hércules. Fala, meu irmão. Fala, meu brother. Deixa eu te perguntar. No casamento, como é definido as finanças, né? Sendo que o marido trabalha, a esposa trabalha, como é que os dois podem caminhar juntos, né? Para chegar na meta, para chegar no objetivo? Rapaz, eu acho que a coisa mais importante é maturidade. Acho que a coisa mais importante é a maturidade, esvaziar o ego inflado, né? Até comentei com o pastor mais cedo. Infelizmente, a gente está vivendo uma geração do feminismo e tem muitas mulheres... Vem para cá, por causa da transmissão. Tem muitas mulheres que estão bem financeiramente, conseguiram sair aí na frente e elas não têm a maturidade quando se fala em finanças. A mulher, o objetivo dela é muito diferente do homem, né? O homem, ele já é mais patrimonialista, né? E a mulher não, a mulher ela já tem outros objetivos, é a estética, é o botox, é o silicone. Então, acho que a primeira questão que tem que haver dentro de um casamento é a maturidade. É cada um mesmo se entregar para aquilo dali e falar, cara, qual é o nosso objetivo? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar junto, a gente vai comprar a nossa casa juntos, a gente vai pagar as nossas contas, né? Definir quem é o melhor para lidar com o financeiro, acho que também é uma situação. E tem gente que detesta isso. Eu conheço muitas pessoas que detestam esse negócio de finança, de pagar a conta, de não sei o quê. E já tem aquele parceiro ou sócio, que é casamento também é uma sociedade, em que ele lida melhor com essa parte, né? Então, seria a maturidade, seria a questão de quem tem o maior conhecimento e quem sabe lidar melhor com aquilo dali. Acho que seriam duas coisas muito importantes aí dentro de um financeiro no casamento. E só complementando, Hércules, a gente que trabalha com casais o tempo todo, uma das coisas que a gente sempre orienta os casais, porque quando você casa, a Bíblia fala que você se torna uma só pessoa, amém? Então já não é mais o eu, já não é mais o meu sonho, já é o nosso, né? Então a partir do momento que você casa, já não pode existir mais o eu, tem que existir o nós. E aí é impressionante como até hoje a maioria, e eu fico assim bobo, porque é a maioria dos casais que ainda vive o eu dentro do casamento. Então assim, a mulher trabalha, aí ela tem as contas dela para pagar, e o marido tem as contas dele para pagar. Que absurdo é esse? Isso não é casamento, amém? Então existe algumas coisas que a modernidade, né, a nossa contemporaneidade, ela vai querer colocar alguns princípios, cara, que só ferra o casal, só ferra. Por quê? Porque para um casamento, a parte financeira ser algo saudável,
O financeiro tem que ser dos dois. Não pode ser o meu. Não. Cara, se eu ganho X, minha esposa ganha Y, nós temos uma receita. Exatamente. E nós temos que buscar sabedoria para poder lidar com essa receita e como que nós vamos administrar essa receita juntos. E aí é o que o Hércules está falando. Tem pessoas que têm mais habilidade, né? Durante muito tempo, lá na minha casa, quem comandava toda a parte financeira era a Andréia, por ser contadora, por ser, né? Enfim. Só que chegou um momento que eu falei assim, não, cara, peraí. Eu preciso também me esforçar. E aí, eu saí do meu comodismo e falei, não, cara, essa responsabilidade é minha também. Então hoje toda a parte financeira da minha casa, quem faz sou eu. Mas eu tive que me posicionar, né? Então essa questão da maturidade é extremamente importante, porque muitas vezes, cara, o homem ele não amadurece. E a mulher não adianta, ela amadurece muito mais rápido, né? Você vê uma mulher de 18 anos para um homem de 18 anos, é tipo assim, um absurdo, né? Mas então nesse sentido, a nossa orientação bíblica, a nossa orientação pastoral é para que a finança do casal seja conjunta e não tenha essa individualidade dentro do seu casamento. Amém? Próxima pergunta aí. Boa noite a todos, me chamo Eduardo, sou novo aqui na igreja, né? Não é nenhuma questão de pergunta no momento, é um testemunho. O que o irmão ali falou no começo, né, da palestra aí sobre o dízimo, ele é 100% eficaz. A Bíblia nos revela sobre isso e a gente temos que colocar isso em prática, né? Sou testemunha disso, fiz prova com Deus e vi que realmente vale a pena a gente servir, ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. Eu tinha uma dificuldade enquanto a isso, sobre o dízimo, falava assim, Deus, mas o meu dinheiro está praticamente contado para pagar isso, pagar aquilo, e ainda tenho que separar. Eu tinha isso na minha mente, em separar, mas não é, dá para a igreja, porque a igreja também ela abençoa os demais, né, que estão necessitados. O pastor mesmo citou sobre abençoar com fraldas, né? Então, assim, a gente tem esse entendimento que é dano, que a gente tem o recebimento em volta. Então, assim, fiz várias provas com Deus e graças a Deus tenho sido abençoado quanto a isso. Deus tem multiplicado as bênçãos sobre a minha vida, tenho sido fiel com Ele constantemente. E o que o irmão falou, o que eu estou falando, que seja para a edificação da igreja, que a igreja venha se empenhar nesse sentido, não só no dízimo, mas ajudar com a cesta básica. Às vezes tem coisas para pagar a conta de água e luz, aluguel, etc. Então, assim, mais para edificação da casa. E eu tenho uma pergunta aqui rapidinho. A gente que tem um dinheiro guardado e assim a gente não sabe para onde correr, qual seria assim o melhor investimento para poder estar fazendo? É contigo. Depende do teu objetivo, irmão. Depende do teu objetivo. Meu objetivo é a curto prazo. Cara, o mais simples é a poupança. Mais simples, né? Porque queira ou não queira, o dinheiro está ali, ele não vai sumir, ele vai render, ele não vai gerar imposto na hora que você vai resgatar. Agora, a gente tem várias outras coisas, tesouro direto, CDB, a gente tem fundo imobiliário, então a gente tem muita coisa, né? Investimento, ele tem uma gama absurda, então depende muito do teu objetivo, entendeu? Mas assim, não quer correr nenhum risco, deixa lá na poupança. Tem muita gente que é contra a poupança, porque não paga nem o que é inflação, não sei o quê. Cara, eu garanto para você que teu dinheiro não vai diminuir. Ele vai estar lá, crescendo o mínimo possível, mas ele vai crescer. Então, vai depender muito do teu objetivo, porque tem muita coisa. Beleza, irmão? E a questão que você falou do dízimo e oferta é interessantíssimo mesmo, porque quando você faz a sua parte de coração, você começa a prosperar tanto que começa a levar para outras pessoas. E é isso que eu tenho buscado ultimamente também, ajudar pessoas, fazer o que eu posso, porque graças a Deus o óleo ele está cada dia
fluindo mais. Então, Isso isso é fenomenal. tão sério, cara, que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? A gente precisa ministrar mais sobre essa questão do dízimo, sobre a questão da oferta, porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas foram enganadas, né? Principalmente com a teologia da prosperidade. Isso foi uma maldição para a igreja. Me perdoe falar, mas foi. O que é a teologia da prosperidade? Você serve um Deus que você dá e Ele te devolve. Dobro, 30. Em dobro, aí tem 30, 60, 100 por um, né? Por um. Então existe muitas palavras que foram ensinadas, principalmente na última década, e que trouxe uma distorção do princípio. Porque o princípio de você ser um dizimista, o próprio Jesus, ele fala sobre isso. Em Mateus 23, ele fala sobre a importância do dízimo. E aí tem pessoas que falam assim, não, mas o dízimo acabou lá no Velho Testamento, né? Porque era para a tribo de Levi, enfim, não sei o que e tal. Mas o próprio Jesus, em nenhum momento, ele quebra esse princípio. Pelo contrário, quer ver? Deixa eu abrir aqui, Mateus. Ó o que Jesus fala. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. O que Jesus estava falando? Não adianta nada você bater no peito, porque os fariseus faziam isso, né? Tanto que na parábola do fariseu e do publicano, Jesus, ele bate de frente nisso, porque ele fala assim, você fariseu que bate no peito falando que é dizimista. O que Jesus está falando aqui? Beleza, você precisa ser, mas também você precisa exercer a justiça, você precisa exercer a misericórdia, você precisa exercer a fé, entende? Então, uma das coisas que faz com que as pessoas não vivam essa área, e para mim isso é muito espiritual, quando eu vejo Hércules falando, iniciando a palestra dele sobre isso, sobre essa importância, é porque eu sei do que ele desfruta, eu sei do que eu desfruto. Porque, por exemplo, a própria igreja, a própria Real Amor, cara, da forma que aconteceu, eu sei que é fruto de fidelidade. As pessoas olham e falam assim, não é possível que a igreja está desse jeito, com essa estrutura e tal, mas tudo que acontece aqui é milagre, cara. E eu sei que é anos semeando, é anos sendo fiel, é anos não abrindo mão, sabe, de ser dizimista. Lá na nossa casa sempre foi assim, desde o dia que eu entendi o princípio, que Deus trouxe a revelação para dentro do meu coração, eu comecei a desfrutar de coisas que eu falo, cara, é só Deus, porque não tem lógica, e só vai desfrutar disso, cara, quem é fiel. Se você não é, me perdoa, você não vai desfrutar disso. Quando vê ele falando sobre, para ele foi muito forte a conta de água, entende? Para mim, quantas coisas aconteceram que eu falo assim, cara, como é que eu consegui pagar tudo esse mês e ainda sobrar? É uma matemática que não dá, né? Tu é contador, nenhum matemático consegue provar essa equação aí não, porque Por quê? Realmente porque é algo espiritual. é espiritual. Então eu quero falar para você, cara, para você homem, se você não é dizimista, sabe, é uma orientação mesmo pastoral e não é sobre dinheiro, cara. É sobre um princípio, e eu quero que você viva o extraordinário de Deus na sua vida em todas as áreas, em todas. E aí muitas vezes a gente não vive o extraordinário, por quê? Porque a gente foi ferido, a gente foi machucado, mas aí, você vai ficar o resto da vida desse jeito? Ou você vai começar a viver literalmente o propósito de Deus nessa área na sua vida? Amém? Acho que o Jefferson quer. Quero. De 2022 para cá, eu acredito que eu tenho vivido a situação financeira mais crítica que eu já vivi na minha vida.
fui dizimista e sou dizimista. Eu acredito que a gente fala pouco sobre dízimo na igreja, entendeu, pastor? E eu acredito, para mim ser dizimista antes, para eu ser dizimista antes, era mais fácil porque eu trabalhava numa empresa e recebia um salário fixo, então a conta é simples, né? Aí quando eu saio desse modelo, né, para o trabalho próprio, para empreender, para fazer negócio, ser dizimista fica um pouco mais complicado, até para fazer as contas. E de repente eu acho que a gente podia aprender também, não que a gente precisa ser dizimista, mas como ser dizimista. Por exemplo, eu recebo da empresa e eu dou o dízimo da empresa, eu pego o meu salário da empresa, perfeito, eu dou o dízimo daquele meu salário, mas e o da empresa? Eu dou o dízimo da empresa? Eu dou o dízimo daquilo que entra ou das despesas que eu tenho, e aí o outro dinheiro eu invisto e quando eu gasto eu dou o dízimo daquilo, entende? Como dar o dízimo? Eu acho que eu tenho uma dificuldade para entender como dar o dízimo, entendeu, Ercos? A orientação, Jefferson, que eu dou para todos os empresários que conversam comigo nessa área é: uma coisa é o CNPJ, ok? Uma coisa é a empresa, outra coisa é o CPF, é você, né? O dízimo, ele é em cima daquilo que você recebe, ok? E não em cima da renda da empresa, ok? Então é em cima do seu prolabore, não é em cima do recurso que a empresa gere ali, o capital que a empresa gere, ok? Então a minha orientação sempre vai ser essa, é o CPF. Agora, por exemplo, tem alguns empresários que falam assim: não, pastor, mas eu senti no meu coração que eu preciso ofertar algo da minha empresa. Aí é outra coisa, entende? Aí é diferente, aí é algo, você, o Espírito Santo, e aí é oferta. Agora o dízimo sempre vai ser do prolabore. Você ratificando justamente isso que o pastor falou, eu ia dizer mais ou menos isso, é o que teu coração mandar, né? Fazendo o mínimo, que é o que ele falou. O mínimo é o quê? Sobre o que você ganha, pessoa física. Prolabore, você estipulou um prolabore mensal que a tua empresa vai te pagar, aquele ali é o mínimo. Eu conheço várias pessoas que, por exemplo, comércio, todo santo dia a pessoa fecha o caixa dela e tira o dízimo. Conheço pessoas que fazem isso, lanchonete, comércio e tal. Nós profissionais liberais, eu antigamente, hoje ninguém pega mais em dinheiro, né? Mas antigamente eu tinha uma mania de todo o dinheiro que eu pegava, eu tirava o dízimo dele na hora, justamente para que ficasse mais fácil. Recebi R$200, é muito mais fácil eu tirar 20 aqui. Sei lá, recebi R$10, é muito mais fácil eu tirar R$1. Né? Antigamente eu trabalhava dessa forma. Hoje mudou um pouquinho, porque agora você não pega mais em dinheiro. Você até assusta quando pega uma nota, né? Mas eu acho que o mínimo é sobre o que você recebe. Daí para frente é você, o Espírito Santo. Ok? Eu entendi, perfeito. Agora, quando você está no vermelho fica complicado. Porque aí você sangra a empresa. E Rapaz, aí, tipo, eu preciso, sei lá, preciso pagar o aluguel que é meu, do meu CPF. Aí eu vou lá e sangro da empresa, sei lá, R$1.500. Aí eu vou sangrar da empresa, então, 1.650 para entregar o dízimo. É isso. Eu acho que são essas orientações que de repente eu preciso ter. Faz o teste. Faz o teste. Experiência própria, faz o teste. Tenha fé. A gente está dentro de uma igreja, todos somos cristãos. Se nós não tivermos fé, meu irmão, quem vai ter? É por isso que o dízimo, cara, você não pode calcular. Porque se você calcular, você vai tender a ir para o seu racional. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu tenho uma dívida de 2.000. A minha receita que eu tenho é 2.000. Como é que eu vou fazer?
Se você for olhar nessa ótica, você nunca vai viver o que Deus ele estabelece na palavra dele quando você é fiel. Não vai, entendeu? Então assim, eu falo por causa própria. Já teve coisas, e aí não é irresponsabilidade, é fé, tá? É o que o Hércules está falando. Por exemplo, já teve coisas que eu falei assim, cara, eu não vou pagar isso aqui. Por quê? Porque eu não vou abrir mão do princípio. Entende? E em pouco tempo, Deus mudar a minha situação. Então, o que a gente está falando aqui não é sobre responsabilidade, é sobre fé. E esse princípio é fé pura. Então, ou você abre o teu coração para viver de verdade isso, ou você nunca vai experimentar dessa provisão, desse milagre que nós estamos falando aqui, que é real. E que muitos que estão aqui, que for falar sobre o que Deus tem feito, né, como o Eduardo falou ali, que foi algo que Deus colocou no coração dele para trazer edificação, e foi muito bom, Eduardo, você falar isso. Só vive, cara, quem é fiel. Não adianta. Vai lá, João. Vou tirar uma dúvida com base na mesma coisa que ele falou. E quando o profissional ele tem um CNPJ e ele presta serviço com aquele CNPJ, ele vai ter que tirar o dinheiro, no caso ele vai ter que tirar a parte do imposto devido à nota que ele emite, né? E aí ele vai fazer então em cima do valor que sobra. Do líquido. Isso. Né? Então, nesse ponto, entra essa questão que o senhor falou agora, que é a parte do tentar sair do racional e ir mais para a fé. Eu falo isso, por exemplo, por meu exemplo próprio. Né? Graças a Deus eu tenho um Deus misericordioso, eu posso dizer. Por quê? Porque tem momentos que eu não sou fiel. E eu não tenho medo de falar, porque Deus conhece meu coração. Mas um princípio que eu aprendi desde pequeno é: não vai para a casa de Deus de mãos vazias. Não vai. Então eu não sei, assim, hoje eu estou vivendo sobrenatural. O pastor sabe, sobrenatural. Mas, e não estou sendo fiel. Não sei porquê, para mim é o que eu acho, é a misericórdia. Mas eu acho que por ter o princípio, e Deus conheceu o meu coração e sabe de todas as coisas que eu faço, não para me engrandecer, mas para falar assim, cara, é Deus em tudo que você faz. É onde eu consigo viver o sobrenatural. Né? Então assim, eu tenho errado? Sim, tenho errado. Deus sabe que eu tenho errado. Mas é um momento de eu, com essa palavra que o pastor falou agora, de eu sair de verdade do meu racional e viver na fé mesmo. E saber que Deus vai me suprir de alguma forma. Como? Não faço a mínima ideia e nem quero saber. Porque Deus é Deus, Ele vai fazer da forma que Ele decidir. É isso. É isso. E aí, João, por exemplo, é muito bom porque assim, a gente quer gerar esse ambiente mesmo de verdade, cara, sabe? Uma das coisas que Deus tem derramado sobre nós em todas as reuniões é esse ambiente de maturidade e de pura verdade. E aí uma coisa é você estar vivendo, e aí Deus é misericordioso, muitas vezes. Outra coisa é você viver o princípio e saber que Deus Ele não vai negociar de forma alguma aquilo que Ele quer fazer na sua vida de uma forma abundante. Entende? Então, se hoje você já vive o que você vive, imagine quando você de fato for fiel o que Deus pode fazer na sua vida. Entende? Então é sobre isso. A Bíblia fala: fazei prova de mim. Olha só que coisa doida. Tipo, você é fiel? Beleza, se você é fiel, você pode fazer prova de mim. Olha que maluquice. E quantas vezes eu e a Andréia, nós já fizemos isso. Teve uma época que a gente falou assim, cara, eu não sei como fazer. Só que a gente lembrou, cara, nós somos fiéis. Nós sempre fomos fiéis. Nós nunca... A Andréia é psicopata nesse sentido. Tipo assim, na época que a gente tinha um salário, né? Que a gente trabalhava. Se eu tirasse R$1 da conta antes de transferir o dízimo, era uma briga dentro de casa. Por quê? Para ela o princípio é: separa a 10ª parte de imediato. Entendeu?
Então o salário caía, enquanto a gente não Premissa, né? transferia o dízimo, a gente não mexia no dinheiro. E é assim até hoje, né? Vocês conhecem a minha história, eu tive que largar tudo, enfim, para estar vivendo a obra de Deus. Hoje a renda que nós temos é do aluguel da nossa casa. Nossa casa, o aluguel lá é R$4.500. É a renda que nós temos para sobreviver. Porque a igreja ainda não consegue me dar um salário, né? Ainda. Eu creio que um dia vai dar, a gente vai ter mais pessoas aqui, sabe, fazendo a obra de Deus, expandindo o reino, enfim. Mas quando o aluguel cai na conta, a primeira coisa que a gente faz, para a conta da igreja. E a gente não abre mão disso, cara. Então a nossa orientação é: viva isso, sabe? Não abra mão. Se um dia você for e volte a ser, sabe? Faça isso, que eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias. E não é troca, não é barganha com Deus, é princípio. Amém? O que mais? Vou rapidão aqui. Júlio da Real Amor. Fala, Júlio. Mais um testemunho aqui, na verdade. Há aproximadamente 6, 7 anos atrás, eu saí da área que eu estava, que eu trabalhava com reciclagem, na área da reciclagem em geral. Eu era de uma central de cooperativas ali, e aí virei consultor, ganhava muito bem também. Só que aí, como eu já me formei em TI, aí eu falei, cara, eu vou migrar para a área de TI, só que deu um trabalho. E aí Deus falou assim, mas só que você tem que ser fiel, cara. E aí o ser fiel é difícil. E aí, graças a Deus, eu tive alguém que me direcionou, que foi o Senhor. Foi quando eu entrei na quadrilha Busca Fé. E a maioria das pregações que a gente fazia naquele ambiente era: vamos ser fiel, vamos contribuir, vamos colaborar um com o outro. E eu olhava e falava assim: como? Se eu não tenho um centavo no bolso? Mas de dia caía R$1, R$2 e a gente ofertava de noite. E ia com o dinheiro da gasolina e o pneu furava, mas tinha alguém para retornar, levar a gente em casa. E só para não prolongar muito, eu falo que eu tive uma crise de ansiedade por 6 meses seguidos. E aí vem aquela coisa, quando você não tem o outro lado da moeda, quando você é casado, e não tem aquele outro lado para te ajudar, e aí complica. Graças a Deus eu tive isso nesse momento, foi 6 meses de luta, mas isso foi pregado antes comigo, dentro da minha casa, que era: você tem que se comportar, existe uma conta só, não existe duas. Se tem um cachorro quente é de todo mundo, não é só dela ou é só seu. E aí eu aconselho vocês assim, porque eu tive o William, que não está aqui hoje, mas eu tive o William para me chegar e desabafar tudo isso que eu estou abertamente falando hoje, porque para quem é dono de família que olhar e falar assim, velho, eu tenho que admitir isso, que eu não estou sendo mais o provedor de casa, que caraca, tá ruim, ao ponto de o Pietro está aqui do meu lado, ele tinha 3 anos de idade na época, ele enjoou de comer ovo, porque eu não tinha nem motivação para fazer nada mais, e olha que tinha coisa na minha geladeira, e eu não tinha nem motivação para ser o homem da casa e falar assim, velho, porque eu sempre fui ensinado que o homem da casa estava na rua, trabalhando, trazendo sustento para dentro de casa, e Deus falou assim, cara, eu vou te ensinar o outro lado da moeda, para no dia que só tiver um cachorro quente, você entender que o cachorro quente é dos dois. E hoje eu glorifico a Deus por isso, mas eu não deixei de ser fiel. É isso. E aí, cara, é muito bom quando a gente vê a história. O Júlio, quando eu conheci, ele tinha uma CG véia, mas eu conheço a história desse casal. Mas sempre foram fiéis, cara, a Deus. Aí Deus colocou uma empresa no coração deles, Senhor e Senhora Geladinho. Eu lembro que eu fui orar pelo primeiro freezer. Os primeiros sabores de din-din eles faziam, levavam lá em casa. Pastor, o que você acha? E aí a gente experimentava, e eu era muito sincero: não, Júlia, isso que eu não gostei não. Melhora nisso, está muito doce, não sei o que, papapá e tal, né? E aí, há uns 4 meses atrás, o Júlio vem com um carro para a gente orar. Uma Fiorino, da empresa, sabe? Hoje, quantos freezers tem a empresa espalhada em Brasília e Goiânia? Hoje ele está com 18 freezers espalhados. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, cara? Sabe? 18 pontos de vendas, de revendas da empresa, sabe? Já em 2 estados brasileiros.
Daqui a pouco está em todos os estados brasileiros. Mas por quê? Porque entendeu, cara. Entendeu e vive isso, sabe? E quanto igreja, a gente precisa fazer esse tipo de direção, sabe, para você, para que você viva também o extraordinário também na sua vida financeira. Amém? Quem mais? Aproveitando esse gancho do irmão, pessoal que ainda não casou, escolha bem seu parceiro, escolha muito bem. Os sinais, eles são dados antes, tá? Os sinais são dados antes. Boa. Nós somos teimosos, tá? Então isso que ele está vivendo hoje é porque ele escolheu, bem. Foi escolhido e escolheu bem. E juntos estão na caminhada. Então, irmão, se tu tá percebendo que a pessoa é consumista, que a pessoa não gosta de te ouvir, que a pessoa não está dentro do teu princípio, foge enquanto é cedo. Depois que casar, complica. Agora, se casou e tem essa pessoa do seu lado, agora ora, Pode ser que jejua, mude. entendeu? Ora, jejua, dobra o joelho, porque, meu filho, já era. Vai, Daniel, fala aí. O meu nem é uma pergunta, na verdade é um pequeno testemunho, vou ser bem breve. Minha vida financeira, ela já viveu algumas montanhas russas. Em 2020 eu tinha uma empresa muito lucrativa, que eu ganhava muito bem e quebrei e perdi tudo. E eu sempre fui muito fiel, né? Graças a Deus, um princípio meu. Faço igual hoje o pastor fala que ele fez, desse jeito. Caiu na conta, primeira coisa, deixa eu devolver o que é de Deus. Isso aqui não pertence a mim não, deixa eu devolver, depois eu pago as contas. Mas o que eu quero contar é bem rápido, assim, um testemunho, de forma bem resumida. O que é viver prosperidade, porque a teologia da prosperidade é uma prosperidade mentirosa, né? Que é uma prosperidade de dinheiro. E prosperidade para mim, eu aprendi isso nesses anos, é igual o povo viveu no deserto, que a roupa não acabava, a sandália não acabava, tinha o maná todo dia de manhã, entendeu? Então eu vivi isso. Quando eu quebrei, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio sem fonte de renda, e eu vivi 1 ano e meio com minhas contas pagas. Todo mês existia um milagre absurdo e chegava dinheiro para pagar. Gente que eu tinha emprestado dinheiro, eu nem lembrava. Ô Daniel, eu tenho que te pagar. Não sei o que eu tenho que devolver. Aí tinha um FGTS para receber, caiu, pagou 3 meses de conta. Coisas milagrosas, assim. Todo mês uma prosperidade diferente vivendo no meu lar. Uma pequena coisa que aconteceu foi o seguinte: eu estava com um carro bem velhinho, que era um Renault Clio, e ele estava com um problema na suspensão. A gente foi conseguir uma graninha e arrumou. Deu 2 semanas que a gente arrumou, o carro começou a bater tudo de novo. E eu falei, cara, agora eu não tenho dinheiro para arrumar, não vou nem ver, porque carro velho sabe como é que é, né? Se você levar para ver, ele vai ter tudo estragado, eu não vou nem ver. E fiquei 6 meses com o carro com a suspensão batendo, batia tudo. Um dia, meu vizinho mecânico, falei para ele, Cleito, dá só uma olhada, só para eu ver o que é, porque agora eu vou orar para pedir para Deus mandar o recurso, para ver o que é isso aí. Ele entrou embaixo do carro e ele falou, ué, aí eu não acreditei, cocei a cabeça, falei, agora lascou. Uma bomba. Aí ele falou assim, dá uma volta no carro aí. Eu falei, como assim? Ele tinha um parafuso solto aqui. Aí era um parafuso da balança que estava solto. Ele aprendeu o parafuso da balança, o carro não tinha barulho nenhum. Eu falei, glória a Deus, isso é prosperidade, tá vendo? Deus é tão bom que mandou um mecânico também fiel. Exatamente. Honesto. E eu ainda digo, a minha teimosia durou 6 meses ainda, porque se eu tivesse falado lá atrás, 6 meses eu não teria vivido 6 meses com o carro batendo a suspensão. E ainda digo mais, né? Que parafuso solto que você anda todo dia no carro, ele não cai, se não for um anjo, né? Então assim, eu vivi prosperidade, e o que eu quero dizer é isso, quando a gente é fiel, Deus manda coisas de todos, cara, não tem nem como contar aqui, mas eu vivi coisas absurdas nesse 1 ano e meio, de que não tinha como, e minhas contas estavam pagas todos os meses. É isso. E, cara, é sobrenatural mesmo. Semana passada foi muito legal o que aconteceu lá na minha casa. A Andréia, ela abriu o freezer da nossa geladeira e ela pensou, olha só, ela falou assim, poxa Deus, a carne está acabando. Desse jeito. Ela pensou e falou desse jeito com Deus. Cara, no dia seguinte, diante de Deus, no dia seguinte, meu cunhado, do nada para coisa nenhuma, ele nunca vai lá na minha casa, nunca vai. Aí ele foi lá em casa e falou assim, não, um amigo meu que trabalha num frigorífico me deu 20 peças de picanha.
picanha logo, né? Aí ele não é falou assim, assim, não. aí ele falou assim, eu vim aqui trazer umas peças para vocês. E eu falo, cara, porque nós temos vivido de algo sobrenatural da parte de Deus. E quando Deus abençoa é desse jeito, Hércules, entendeu? Ele não chegou lá com a 100, com paleta, entendeu? Não, de verdade, eu estou falando algo que a gente viveu semana passada. Não foi algo de um ano atrás, foi semana passada. Então, quando a gente fala de prosperidade, é justamente isso, sabe? Prosperidade não é você ter milhões na conta, você vai ter em nome de Jesus, vai, sabe? Já quer profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus. Mas prosperidade é você ser suprido todos os dias e não faltar nada na sua vida. Amém? É isso. Vamos para a última pergunta, gente, para nós sermos fiéis aqui ao nosso horário. Última pergunta aí, quem vai fazer? Kennedy aqui, ó. Só para entender um pouco melhor, assim, para a gente que tem a própria empresa, que trabalha para nós mesmos, quando a gente não tem esse salário fixo, esse líquido no final do mês, todo mês, igual um CLT, por exemplo, então a gente recebe uma semana uma quantidade, tipo, muitas pessoas, igual você mesmo falou, recebe tem um compromisso dia 5, depois dia 10, dia 20, enfim. É mais fácil a gente tirar o nosso dízimo, então, sempre dessas quantias que nós recebemos durante os meses para conseguir ser fiel, do que a gente tentar se organizar e no final do mês dar uma quantidade cheia. E aí uma segunda pergunta, que aí já responde tudo junto. Para quem já se vê num quadro que eu já devo guardar dinheiro, por exemplo, e principalmente para quem trabalha para si, então se vê num momento assim, eu preciso começar dessa grana que eu pego sempre, tá guardando uma parte. A melhor forma é a poupança mesmo? Não, vamos lá. Primeira pergunta, você falou de ser mais fácil e tal, né? Eu, por experiência própria, tudo que eu vou fazer, eu prefiro fazer picado. É treino, é mercado. Eu não gosto de ir no mercado e fazer uma compra de R$1.000, R$1.500. Eu prefiro ir toda semana e fazer uma de 300. Um exemplo, né? Eu vou para academia, né? Eu faço crossfit. Então, às vezes, são 20 repetições de tal exercício. Eu mentalizo de 5 em 5 e vou fazendo. Então, assim, no meu caso, eu prefiro fazer dessa forma, igual você mencionou. O que for caindo, eu vou separando. Igual eu te falei antigamente, quando eu recebia em dinheiro, né? Eu recebia muito honorário de clientes em dinheiro. Então, na hora que o rapaz me entregava, eu já separava. Eu achava muito mais fácil, ia guardando. A hora que eu ia na igreja, ou levava de uma vez, ou então, todas as minhas idas à igreja, eu ia entregando. Eu fazia dessa forma, achava muito mais prático para gente que recebe, né, dinheiro picado, tá? Agora, a segunda pergunta sua, eu falei da poupança, por quê? Porque é muito prático, muito simples, né? Agora, existem milhões de formas de se fazer esse seu dinheiro render. Vai depender o quê? Do teu perfil, vai depender do teu propósito, ou seja, da tua meta, de quanto tempo, né? Até fevereiro, a gente tinha 2 linhas que eram muito boas, que eram o LCI e o LCA, eram maravilhosos, porque você deixava um dinheiro lá por 3 meses, ele te pagava, às vezes 100% do CDI, ou seja, hoje daria em torno aí de 1% ao mês, mais ou menos, e na hora do resgate não tinha imposto. Pô, estava maravilhoso isso aí. Só que aí o Taxa Haddad, né, que é o nosso ministro da Economia, foi lá e cortou. Agora você tem que deixar no mínimo 9 meses o LCI e no mínimo 12 meses o LCA. Então já dificultou um pouquinho. Então, como eu te falei, tem muita coisa, depende do que você quer fazer. Entendeu? Ah, é um dinheiro que sobrou aqui no final do mês, mas eu vou precisar no início, daqui 10 dias eu vou precisar. Você vai investir em uma coisa que vai ficar travado? Você não pode, né? É igual capital de giro, quem é empresário sabe, o ideal é você ter um capital de giro. O capital de giro é aquela coisa que, pô, pintou uma situação aqui, eu preciso pagar na hora, eu tenho que resgatar. Tem investimento que você demora 2 dias para resgatar, e aí? Às vezes é uma oportunidade tremenda, né? Eu tenho um cunhado meu mesmo que é empresário também, ele fala, Hércules,
eu preciso ter 100 mil na minha conta. Faça chuva, faça sol, eu preciso ter 100 mil. O cara compra e vende um monte de coisa, ferramenta, maquinário, tudo que apareceu o cara está comprando. Então ele tem que ter esse dinheiro ali a curto prazo. Então, assim, vai depender muito, realmente, do teu propósito. Beleza? Amém. É isso. Hércules, queria te agradecer, cara. Obrigado aí por derramar sobre nós tanto